Bom, e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha história real, tá? Como foi chegar aqui sem saber nada de inglês e passando por várias fases de evolução e até mesmo aprendizado, até o momento onde eu me senti confiante em falar inglês. Eu lembro que no começo, quando eu cheguei aqui, eu ficava na minha zona de conforto, então eu preferia ficar só com brasileiros e até mesmo falar só a língua, entendeu? Quando é mais confortável. Então eu lembro que a primeira casa que eu aluguei era uma casa compartilhada e essa casa era de brasileiros. O landlord, a pessoa que me alugou era um brasileiro. Porém eu dividi essa casa com mais pessoas, entendeu? Até inclusive tinha o italiano, tinha o inglês que morava no quarto, que aqui funciona assim, você aluga quartos, aí você divide a casa com mais pessoas, você divide cozinha, banheiro com outras pessoas. Mas enfim, aí eu lembro que nessa época eu tinha recém-chego, aí eu fiquei nessa minha zona de conforto, aluguei a casa de brasileiro, e aí eu lembro que eu ficava no quarto, eu preferia ficar no quarto de sair e ir na cozinha ou até mesmo conversar com outras pessoas da casa, entendeu? Então, tipo, eu tinha aquela meio que vergonha, aquele medo de falar inglês, então eu preferia ficar no meu quarto de boa, de sair e falar com as pessoas da casa. Aí teve um momento de, vou dizer, virada de chave. Foi aonde eu percebi que realmente eu precisava falar inglês, mas enfim, no decorrer do vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês quando foi meu momento onde eu percebi que eu precisava falar inglês e até mesmo o que eu fiz para falar. Então fica aí no vídeo que ao decorrer do vídeo eu vou explicar para vocês como foi e quando foi essa virada de chave. O meu ponto de virada foi quando eu comecei a trabalhar na casa de uma família irlandesa. Então nessa casa eu trabalhava todos os domingos e nessa época eu trabalhava como jardineiro, entendeu? Então eu trabalhava durante a semana com um amigo meu português no jardim, a gente fazia vários jardins. E aos domingos eu trabalhava nessa casa de uma família irlandesa. Então eu lembro que eu trabalhava aos domingos lá, todo domingo. E aí após o meu expediente eu trabalhava até às 6 lá, eu trabalhava o dia inteiro nessa casa. Eles sempre me convidavam para jantar com eles, entendeu? Então eu sentava com eles na mesa e, pô, no começo era muito constrangedor para mim, porque todo mundo falando inglês ali, sentado na mesa, trocando ideia, rindo e tudo mais. E eu sem entender nada, entendeu? Sem entender nada, simplesmente nada que eles estavam falando. E aí o momento de virada mesmo foi aonde um dia a senhora da casa, ela pediu para o meu amigo, que esse meu amigo trabalhava lá também, esse meu amigo português, ela pediu para ele para traduzir o que ela ia falar. Então simplesmente ela falou para ele o seguinte: nós gostamos muito da presença do Chris aqui, ele é uma pessoa muito incrível, legal, mas eu gostaria muito de poder falar com ele em inglês. Então esse é um sonho meu, é uma vontade muito grande minha. Então daquele dia em diante eu realmente precisei fazer algo, entendeu? Porque, como eu falei no começo, eu decidi ficar na minha zona de conforto. E eu acredito que muitas pessoas fazem isso também, entendeu? Faz isso porque você tem medo, tem vergonha e tudo mais de falar. Então, o que eu decidi fazer foi simplesmente mudar 100%. Então, a partir desse momento, quando essa senhora falou, eu gostaria muito de poder falar com ele em inglês, ter uma conversa com ele. Então eu olhei pra mim e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, cara. Então aí começou a minha mudança. Aí que eu comecei a estudar, que eu comecei a buscar vários métodos. Eu pesquisei vários métodos online, vários cursos e tudo mais. Só que na minha pesquisa eu percebi que muitas pessoas
reclamavam e muitas pessoas falavam que não funcionava esse método, não funcionava aquele outro, era muito demorado, era muito difícil e tudo mais. Então eu decidi, na verdade eu assisti um vídeo na internet. Eu vou deixar o print aqui pra você ver, ó. Eu assisti o vídeo desse rapaz aqui, do Vienfinda, onde ele mostrava o método que ele usou para aprender inglês em um ano. Na verdade, inglês e espanhol. E aí eu decidi tentar também, né? Porque ele aprendeu sozinho, ele aprendeu realmente sozinho. Então eu pensei, pô, se ele aprendeu sozinho, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Na verdade, eu já sabia que a forma mais fácil de você aprender, na verdade a forma correta, é você aprender como se fosse uma criança, entendeu? Porque a criança, quando aprende a falar, ela vai aprendendo as palavras, soltas, ela vai escutando as pessoas, né, ao seu redor. E aí é onde ela vai começando a falar, ela vai começando a jogar as primeiras palavras fora. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei a assistir vários vídeos, na verdade eu fazia isso antes. Eu assistia vários vídeos no YouTube, porém com a legenda em português. Só que aí dessa forma eu não aprendia, porque eu só traduzia, eu via que estava escrito lá, né? Então eu comecei a assistir os vídeos com legenda em inglês. E as palavras que eu não conhecia, eu anotava num papel do lado. Então o mais engraçado é que eu lembro que quando eu assistia os vídeos que eu mais gostava, eu anotava tipo todas as palavras que eu não conhecia, e no final de cada vídeo eu enchia tipo uma página assim de palavras, entendeu? Porque eu não sabia nada, não conhecia as palavras, sabia só o básico, entendeu? Então o tempo que eu morei aqui eu aprendi só o básico. Aí eu comecei nesse processo de anotar as palavras que eu não sabia, eu traduzia as palavras que eu não conhecia em imagens, até mesmo como eu assisti nesse vídeo aqui. Então aí começou o meu processo, né? O meu processo de aprendizado. Eu comecei a cada vez mais, gradativamente, quando eu ia assistindo os vídeos, eu percebia que eu ia anotando menos palavras, entendeu? Porque eu já conhecia as palavras e salvava e ficava ali repetindo o dia inteiro, entendeu? Ficava repetindo o dia inteiro essas palavras que eu não conhecia, que eu estava aprendendo. E até mesmo eu usei um aplicativo que se chama, acho que é Anki, que você vai colocando ali palavras soltas. E aí esse aplicativo, na verdade, acho que é um aplicativo ou é um site, eu não lembro agora, mas eu posso deixar o link aqui também na descrição. Aí lá você coloca as palavras que você não sabe, e aí todo dia você entra ali para estudar, entendeu? Você vai revisando as palavras. Cara, isso ajuda bastante porque você vai estar sempre revisando as palavras que você não conhece e vai ficar ali sempre repetindo, entendeu? Então eu fiz esse processo, eu coloquei as palavras que eu não conhecia nesse Anki, eu ia fazendo todo dia, e junto com isso eu assistia os vídeos em inglês, com a legenda em inglês, e anotando mais palavras que eu não conhecia. E após isso eu fiz uma imersão completa mesmo, sabe? É tudo em inglês, o meu celular em inglês, vídeo todos em inglês, escutava música, só música internacional, só música em inglês. Então realmente eu tava ali muito focado, entende? Então eu tive uma evolução muito grande. E nesse meio tempo eu decidi também em mudar de trabalho, em sair dessa casa onde eu morava com brasileiros, para realmente sair da minha zona de conforto, entendeu? Então eu mudei de casa, eu fui morar na casa de uma senhora que era irlandesa também, que só falava inglês. E aí nesse meio tempo eu comecei a trabalhar no delivery. O delivery me deu um gás maior para me poder, na verdade, para me forçou a aprender inglês mais rápido, porque eu precisava me virar na rua, entendeu? Era eu sozinho, porque até então, quando eu trabalhava com esse meu amigo português, ele falava inglês. Então eu tava ali tipo nas costas dele, entendeu? Ele resolvia tudo, eu trabalhava para ele, então ele conversava com os clientes, ele que fazia tudo. Então eu tava literalmente na minha zona de conforto. Mas aí quando
teve essa minha virada, realmente que eu quis sair da minha zona de conforto e que eu realmente me forcei a aprender, tudo mudou. Eu mudei de casa, fui morar na casa dessa senhora, eu comecei a fazer delivery, então eu precisei me forçar a aprender inglês, porque se desse algum problema ali na ordem, ou até mesmo se eu não conseguisse achar o cliente, eu precisava ligar, eu precisava resolver, entendeu, o problema. Então, e junto com isso, eu conheci a minha namorada. E nesse ponto em diante, foi muito importante, porque como eu já falava alguma coisa, como eu já estava ali, já conhecia várias palavras, já entendia muito em inglês, só faltava aquela prática, entendeu? Só faltava a prática de falar e pôr tudo em prática o que eu tinha aprendido, entendeu? Então foi muito importante também ter encontrado a minha namorada, ter começado a namorar, porque ela só falava inglês, entende? Então automaticamente não tinha outra opção, eu precisava falar, eu precisava realmente falar inglês. Então foi esse processo, tá? Foi esse processo, e eu acredito que tudo que eu passei aqui foi muito importante, desde o momento de aprendizado das palavras, desde o momento onde eu realmente saí da minha zona de conforto, que é muito importante isso, e o momento também é onde eu encontrei minha namorada, então eu só falava inglês, entende? Então isso foi muito importante também. Então basicamente isso foi a minha história, esse foi o meu aprendizado de inglês. Me diz aí o que você acha, me diz aí se você está aprendendo inglês também, se você tem vontade de aprender. Eu posso fazer outro vídeo também, mais explicativo, passo a passo, que aqui eu tô no corre, eu tô explicando para vocês como foi meu aprendizado, entendeu? Mas tô aqui no corre também explicando. Então me diz aí qual que é a sua opinião, deixa aqui nos comentários se você tem vontade de aprender, se você está aprendendo, como que foi o teu aprendizado. É isso aí, tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima.